esteja com o teu povo, para que nós te pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha falar com a tua igreja, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Renova-me, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia! Eu quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém! Graças a Deus, dessa sexta-feira, o Senhor tem nos dado vitória, no nome de Jesus. Eu creio que nessa noite o Senhor continuará falando conosco através da sua palavra. Sexta-feira, que é culto de ensino, culto da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que são de Deus ouvem a sua palavra. Não é verdade? Quero chamar o pastor Genésio para louvar o Senhor com o louvor da harpa cristã. Aleluia. A glória de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor. Amém. Que bom, irmão, que nós estamos mais uma noite que Deus preparou para nós adorar Ele. Convido os amados irmãos para nós louvar a Deus com o hino de número 25 da nossa harpa cristã. Todo louvo ao Senhor, tá bom, irmãos? Amém. Vamos ter alegria, vamos Aleluia. ter prazer, aleluia, de louvar a Deus, porque Davi disse que Deus colocou um canto na nossa boca, o hino ao nosso Deus, não é isso, meu querido? Então nós temos prazer em louvar o nome do Senhor. Aleluia. No 25 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Muito conhecido. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Fosse morto, mas vive em mim. Tu merece louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu
fazer a leitura inicial. Que maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha. Aleluia. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Terceira carta da igreja de Pérgamos. Leremos versículo 12 até o versículo 17. E aí nós iremos fazer aquela leitura unânime, tá bom? Para a glória de Deus, no nome de Jesus. Apocalipse 2, 12. Eu vou acompanhar na projeção, vou ficar numa linguagem só. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamos escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse o sacrifício da idolatria e fornicasse. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quanto não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao te vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E toda a igreja diz: Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Quantos necessitam de oração? Vamos orar pelos irmãos que estão viajando. Alguns mandaram mensagem no grupo da liderança, e outros que estão vindo diretamente do trabalho. Oremos para que o Senhor traga assim, debaixo das suas mãos poderosas. Né? Também peço oração pela minha vida, pela vida da minha família, no nome de Jesus, crendo que o Senhor, Ele é poderoso. Vem aqui, missionária Patrícia, fazer essa oração, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Louvado Jesus, aleluia, Deus de glórias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Mais algum dos irmãos tem pedido de oração na noite de hoje para o Senhor? Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, oremos todos juntos para aquele que pode todas as coisas, mudar situações, reverter quadros e alcançar com a misericórdia dele, né? Em nome de Jesus. Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor amado, diante da tua casa, da tua presença, Senhor amado, por este culto, a qual o Senhor já preparou, já registrou no teu trono de glória. Deus, eu quero apresentar aqui a família de Deus na noite de hoje, apresentar, Senhor Deus amado, o corpo de membros, obreiros, os diáconos, Senhor Deus amado, os missionários, os nossos pastores, Senhor Deus amado, diante da tua presença, Pai, a família de cada um dos teus filhos que necessitam de oração, que necessitam de algo, aleluia, que muitas das vezes é até impossível para nossas mãos, mas Deus, diante da tua presença, nós temos a certeza, como assim diz a tua determinada palavra, que para o Senhor, Deus, nada é impossível. Deus, então, na noite de hoje, Pai, diante da tua presença, meu Senhor, eu oro, juntamente com a igreja, por aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor envie cura, por aqueles, ó Pai, que ainda, Senhor Deus, não reconheceram o Senhor, ó Pai,
alcança, Pai amado, aleluia. A família, Senhor, meu Deus, cada um que aqui está, que o teu nome, na noite de hoje, continua sendo glorificado. Usa os teus servos a ministrarem a tua palavra. Usa o grupo de louvor, Senhor, receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa entrada, Pai amado, como Jesus, Deus nos ajuda a perseverar, Senhor, meu Deus, até que venha. Maranata, ó Senhor Jesus. Assim nós queremos, Senhor, meu Deus amado, e confiamos no nosso Deus da salvação, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém, Jesus.
texto lá de Neemias fala o quê? Não podemos parar. Né? Então, oferte ao Senhor essa obra, o Senhor tem sustentado. E eu creio que até dia 30 nós iremos a cabo dos nossos compromissos. Né? Para a glória de Deus. Falta o quê? Falta o quê? Falta o aluguel? Só o aluguel? Só, né? Pagou a internet, A água. a conta do aluguel e a conta do mercadinho da água. Aí, ó. A conta do mercadinho da água. Nos ajuda, glória a Deus. Nós já temos aí pago, né? A parcela do consórcio para o nosso terreno. Tem muita coisa, irmãos, e o Senhor tem nos ajudado. Se envolva nesta obra e ajuda-nos para a glória de Deus, tá bom? O conjunto já vem louvar, e aí os obreiros, por gentileza, já vem passar. Pode soltar, tá bom? O conjunto já vem. O pastor Eric já está ministrando a palavra. Deus, eu creio, aleluia. Aleluia. Deus é bom, aleluia. Deus é bom. Estás aqui, Senhor. Podes perceber que sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, a reconhecer que nada tenho descer. Quero te adorar,
tua palavra fala com a tua igreja. E que tua palavra venha ser, meu Pai, ministrada a minha vida, as nossas vidas, para edificação, para que as nossas vidas venham honrar o Senhor. O nosso caminhar, Jesus, venha te glorificar e que venha ter mudança e edificação através da tua palavra que nós te pedimos e toda a igreja diz. Amém. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Preparado aí para mais um estudo nessa noite, irmão? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz por você estar aqui nessa noite aprendendo. Nós estamos aqui juntos aprendendo mais sobre a palavra do Senhor Jesus. Confesso que esse estudo das igrejas de Apocalipse tem mexido muito com as estruturas espirituais. Isso é bom, irmão. Isso é bom porque nos traz a uma reflexão espiritual da nossa vida e aquilo que Deus quer direcionar a tua igreja, amém? O pastor Sila já fez a leitura aqui, mas deixa a tua Bíblia aberta aí no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo de número 12 em diante. Você vê que na leitura Deus fala que, Jesus fala que tem contra ela poucas coisas, né, irmão? Mas essas poucas coisas que Jesus tem contra ela é grave, é gravíssimo. E lendo um pouquinho a história desta igreja, apesar de ser poucas coisas que Deus tinha contra ela, Jesus tinha contra ela, essas poucas coisas estavam levando a igreja a um declínio espiritual, à beira da morte. Então, irmãos, que nós vamos atentar para esse estudo na noite de hoje. Passa aí, Marão, por favor. Em nome de Jesus. O pastor já fez a leitura. Aleluia. Vamos já dar início. Peço que você preste bastante atenção. Vamos ler um pouco o contexto histórico desta igreja. Terceira igreja, irmão, do Apocalipse. Está escrito ali, ó, Pérgamo. Foi uma igreja antiga da cidade grega, rica, presta atenção, irmão, rica e poderosa, localizada a 25 quilômetros da costa do mar Egeu e ao noroeste da moderna cidade Pérgamo, hoje território na Turquia. Essa imagem aí é das ruínas que ainda hoje se encontra lá na Turquia, amém? O significado de seu nome, irmão, o nome Pérgamo, isso aqui é interessante, irmão. O nome Pérgamo vem de pergaminho, que é derivado do grego. Esse nome aqui, ó, pergamene. Estou quase aprendendo a falar grego, irmão, quase. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E que se referem a Pérgamo, a cidade onde o material foi criado e comercializado e amplamente distribuído. Olha que interessante, irmão. Diferente antes do pergaminho, o papel comercializado era, como que era o nome mesmo? O papiro. E como é que era feito um papiro, irmão? Ele era extraído de uma casca de uma árvore e eles deixavam bem fininho aquela casca daquela árvore, e eles trabalhavam à mão, e o papiro ali era um papel muito precioso e comercializado, e Pérgamo, ele comprava esse papiro da extração, até que eles aprenderam a fazer outro papel, chamado de pergaminho, que diferente de extraído da casca da árvore, eles faziam ali, ó, era um material feito de pele de animais, como de ovelhas, cabras, bezerros, que passavam por um processo de tratamento para se tornarem um suporte de escrita mais durável, mais forte e de durabilidade avançada. Ou seja, então Pérgamo, como já era uma cidade avançada em tecnologia, como já era uma cidade mais para frente, eles começam a produzir este papel.
E este papel começa a enriquecer muito a cidade, que eles começam a vender, eles começam a distribuir. E isso contribui para o crescimento financeiro da cidade. Então você vê que já era uma cidade que já estava avançada na tecnologia, amém? Então eles não compram mais o papiro, eles não compram mais, agora eles fabricam. Olha que interessante isso, irmão. Então eu achava que pergaminho era a mesma coisa que papiro, mas não é. O pergaminho, ou seja, ele é esse papel mais resistente, que é criado do couro dos animais. E o papiro era feito da casca e tinha um prazo de validade. Então quando eles produzem algo mais durável, mais sustentável, de longa amenidade, ou seja, quem não quer comprar um produto melhor? Né? Então eles foram inteligentes acerca disso. Olha que interessante, amém? Aqui está a parte suave. Aqui é só para você se familiarizar com a igreja de Pérgamo. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Irmão, nós vamos falar. Eu tirei 3 pontos dessa igreja, que era um centro intelectual, era um centro político e um centro religioso. Essa cidade, irmão, de Pérgamo, elas já estavam avançadas em tecnologia, tanto que a medicina já tinha chegado na cidade de Pérgamo. Por causa do quê, pastor? Dos recursos. Eles tinham recursos, então, coisas que já tinham em Pérgamo, demorava anos para chegar em outras cidades. É igual aqui, né? Para chegar um iPhone 15 aqui, lá no Japão já está com 35. Já estão avançados, porque eles têm uma tecnologia já avançada. Olha que interessante, irmão. Era um dos principais centros culturais. Agora eu peço que você preste atenção aqui. Era um dos principais centros culturais do mundo grego. Uma cidade que fabricava o pergaminho, como a gente já disse. Mas o que era mais famoso na cidade de Pérgamo era a biblioteca. Que, olha só, então aí já vem porque eles já eram avançados. Ou seja, eles tinham uma biblioteca com mais de 200 mil exemplares de livros. Então, ou seja, está aí por que eles eram avançados? Por que eles já eram uma cidade que já tinha a mente avançada? Por quê? Eles já tinham. Você vê que a pessoa que ela tem muitos livros, ela estuda muitos livros, ela tem um QI mais avançado porque ela extrai daquilo ali. Então Pérgamo era conhecida pelo seu avanço intelectual, mas da onde eles tiravam esse avanço? Dos livros que eles já possuíam. 200 mil exemplares de livros, um dos maiores, como já nós dissemos aqui, 200 mil livros em uma cidade com grande conhecimento na ciência e na medicina. Então era uma cidade ampla que estava crescendo, porque mediante os livros e mediante a medicina que todos iam ali procurar em Pérgamo, eles aproveitavam e expandiam essa cidade. Ou seja, era uma cidade que estava crescendo intelectualmente através do conhecimento dos livros, da medicina e da ciência, irmão. Então não era qualquer cidade, era uma cidade já evoluída, e ali estava estabelecida a igreja do Senhor. Porque era um centro político, irmão. Pérgamo era a capital da província da Ásia no período de Roma. Quando fala em Roma, você já entende, né, irmão? A ditadura política que ali existia, sim ou não? Olha que interessante. Eles possuíam forte influência, por causa de quem? Do imperador e da cultura romana. Então a cultura romana imperava ali em Pérgamo. Aí você já começa a entender que quando o imperador ali, ele direcionava a cidade, e ele o quê? Ele induzia o povo a andar na cultura romana. Então você já começa a entender que quem era crente nesta época aqui, quem servia a Cristo, ia passar pelo esteio. Porque quando você não obedece à cultura que é imposta e fica firme na palavra que Deus te direciona, há um preço a ser pago.
irmão? Está conseguindo acompanhar comigo por enquanto? E um centro religioso, irmão. Aqui que começa. Pérgamo era conhecida por seus templos. Olha só, irmãos. E um dos templos que tinha em Pérgamo era o templo de Zeus. Quem era Zeus? Que eles consideravam Deus de todos os deuses, que governava o céu, para eles lá, né? O trovão e deuses, e ele era Deus do Olimpo grego. Então pensa, era uma cultura romana. Eles tinham esse templo a Zeus, e eles consideravam Zeus como o dono do céu, dono do trovão e Deus dos deuses. Os cristãos aqui iam ter problema, não ia ter não? Cristão aqui ia passar no estreito, ia ou não ia? Outro deuses que eles adoravam lá, ídolos, né? Que não é deuses, são ídolos. A deusa Atena. Ou seja, que para eles, a deusa Atena era a deusa da sabedoria. Olha aí, irmão, a cegueira espiritual, né? A deusa da sabedoria. E eles assimilavam a deusa Atena como a deusa da estratégia da guerra. Olha só, aqui é só alguns, irmão, mas eles tinham muitos deuses. Esses aqui, que eu estou citando para a igreja, é um dos principais que eles veneravam ali em Pérgamo. E o que mais derrubou os cristãos lá, ao deus Dionísio. Essa adoração a esse Deus foi o que mais derrubou os cristãos em Pérgamo. Por quê, pastor? Porque qual era o culto que era feito a este Deus? Esse Deus era conhecido também como Baco, ou seja, que envolvia rituais que podiam incluir danças e regado de muito vinho, que trazia as pessoas em transe e em delírio. Então, quando eles cultuavam esses rituais ao deus Baco ou Dionísio, eles falavam assim: é só uma taça, vai trazer só uma alegria momentânea. Mas esses vinhos, esses rituais, eles já estavam sendo o quê? Oferecidos em sacrifício. Então, quando o pessoal bebia, eles entravam em transe, em delírio, que tirava eles de sua sã consciência. É aí onde o inimigo operou no meio do povo de Deus no momento da fraqueza. Para nós, nos dias de hoje, é o não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, irmão. É só um pouco. Mas a Bíblia diz o quê? Que um pouco de fermento, ela leveda toda a massa. Então, esses cultos aqui que eles faziam, esses cultos que eles veneravam aqui, até o deus Zeus, Atena, o povo de Deus conseguia discernir. Mas quando usa essa estratégia do ritual ao deus Dionísio ali para eles achavam que era uma alegria normal que eles poderiam viver. E é aqui a estratégia de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Passa para mim aí, varão, por gentileza. Aí a carta chega. Aí quando a carta chega, varão, aí começa a estremecer. Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo, como foi lido aqui já o texto, como aquele que tem a espada de dois fios. A espada de Jesus. Essa apresentação de Jesus Cristo como aquele que tem a espada de dois fios, o que essa espada representa para a igreja? A espada de dois fios. Essa espada, irmão, ela representa primeiramente a palavra de Deus. Olha que interessante. Mesmo Pérgamo tendo uma galeria de 200 mil livros, mesmo Pérgamo sendo uma cidade culturalmente
eles não meditavam na palavra da salvação. Por isso que muitas das vezes, irmãos, eu posso ter o conhecimento que for, eu posso ser intelectual, formado do jeito o maior, doutorado, mestrado, naquilo que eu dedicar a fazer, mas se eu não tiver a clareza da revelação da palavra do Senhor sobre a minha vida, eu não tenho sabedoria nenhuma. Quantas pessoas você conhece que são formados intelectual? Quantas pessoas nós conhecemos que, se nós pararmos para conversar sobre alguns assuntos que fogem do nosso entendimento, nós ficamos de boca aberta? Mas essas pessoas, muitas das vezes, são ignorantes acerca do mundo espiritual. Muitas pessoas adquirem sabedoria, conhecimento, através de muitos rituais, através de muitos sacrifícios. E quando é apresentada a luz da Escritura para eles não aceitam. Olha que interessante isso. E apesar de Pedro ter toda essa sabedoria, eles não tinham a Escritura de Deus. E se tinham, ignoravam. É por isso que Jesus, quando escreve a ele, disse assim: olha, eu venho contra vocês com a minha espada. Eu venho contra ti com a minha espada de 2 fios, irmãos. E o que essa espada de 2 fios, quando ela chega a alguém, ela faz? Ela corta, irmão. O escritor de Hebreus, no seu capítulo 4, do seu versículo 12, ele vai escrever que a palavra de Deus, ela penetra na divisa da alma e do espírito, das juntas e medula, apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então Jesus está dizendo para a igreja: olha, o seu muito conhecimento, a sua muita idolatria vai ser destruída no fio da minha palavra. E a palavra é viva, irmão. A palavra é eficaz. A palavra de Deus, irmão, quando nós estamos em pecado, ela não é indireta, ela é direta, porque ela começa a cortar. Ela começa a discernir o que nós estamos pensando, ela começa a discernir o que está dentro do coração, ela começa a mexer com as estruturas, e aí a nossa carne fala assim: olha, está jogando indireta, olha, está falando para você, mas não é o próprio fio da espada que ela está entrando, e quando ela sai, ela está tirando toda a impureza. Jesus! A palavra, quando ela entra, quantas vezes eu cheguei na igreja, irmão, e eu ouvi assim: olha, o espírito da droga vai te levar para o inferno. Se continuar, Deus quer te libertar, Deus quer te curar, Deus quer te tirar desse engano. Ô irmão, eu andava com as correntes no braço, irmão. Ô irmão, eu andava com as correntes, eu andava com a corrente aqui, irmão. Eu tinha a perna do tamanho de um grilo, irmão, fina, mas eu colocava um monte de corrente, achava que estava abafando. Cegueira espiritual, cego espiritual. E quando alguém falava das minhas correntes, quando alguém falava das minhas coisas no pulso, entrava. A palavra entrava. E quando ela entrava, e quando ela era tirada, irmão, aquilo ali mexia com a minha estrutura. Eu falava o quê? É indireta para mim. Eu não volto mais nessa igreja. Porque a palavra corta, barulho. É 2 fios quando ela entra e quando ela sai, irmão. Eu creio, tá? Quando ela sai, ela está tirando, se você deixar tudo aquilo que está tirando. Tirando teu conhecimento, tirando a tua sabedoria, secando a tua visão. Quando a espada está sendo tirada, irmão, ela está limpando, ela está purificando. Glórias. E essa espada também, ela representa a autoridade de Jesus Cristo sobre os seus. Essa espada, ela representa julgamento e verdade. Ô irmão, você quer ver um crente que gosta de andar em pecado? Ele tem 2 palavras na ponta da tua língua, às vezes até mais. A primeira palavra que o crente que gosta de andar do jeito que ele quer é Mateus 7 primeiro. Não julgueis, irmão.
segundo a reta justiça de Deus. Julgar, irmão, porque é pelos frutos. Como é que você está vendo o irmão em pecado? Você está olhando, você está vendo ele, você não vai alertar? Você tem que julgar que aquela situação que ele está passando, está vivendo, está andando, é a situação que está levando ele para o abismo. Faz o julgamento mediante a palavra de Deus e alerta. Mete a espada nele. Glória a Deus, aleluia. Sim ou não? Porque a Bíblia diz, se você vê o teu irmão no erro e não alertar, e aquele irmão chegar a morrer, o sangue dele será cobrado de quem? Das tuas mãos. Agora, se você viu, julgou, desceu a espada, e ele continuou da mesma forma, e ele morreu, o sangue dele, a sua mão está lavada, está limpa. Então essa espada representava julgamento e verdade, irmão. O João, ele escreveu 8,32, né? Conhecereis a verdade? O que liberta, irmão, não é mão na cabeça, não. O que liberta não é rodar, não, irmão. O que liberta é o que eu e você está fazendo aqui na noite de hoje. É trazer o conhecimento, porque quando o conhecimento entra, quando a verdade entra, a mentira tem que ir embora. Aleluia! E Deus estava querendo levar a verdade para Pérgamo, mediante a palavra do julgamento e da verdade, irmão. E essa palavra, ela traz também um discernimento e governo à igreja. Quem governa a igreja é os pastores mediante a palavra. Olha que interessante. Cristo aqui está o quê? Trazendo a lembrança que a sua palavra é a autoridade final da igreja. Não era Roma e não era os ídolos. Jesus está falando, olha, eu tenho a espada de 2 fios. Esse é o meu governo. Não é Roma, não é Dominiciano, não é os Zeus, não é Atena. É a minha palavra. Aleluia. Passa para mim. Glória a Deus, aleluia. Ô glórias. Uma igreja que ela habitava no território do inimigo, ou seja, no trono de Satanás. O que isso significa, irmão? Isso significa que um lugar onde a influência de Satanás e o mal estavam em domínio e se multiplicando, pois Pérgamo era o centro da adoração dos ídolos e dos imperadores, território propício para Satanás operar. Nós sabemos que Satanás ele opera onde há legalidade, sim ou não? Não adianta, irmão. Você pode orar pela pessoa, você pode pôr a mão na cabeça da pessoa, mas se dentro da casa dela tem a bebida, se dentro da casa dela tem a pornografia, se dentro da casa dela tem a mentira, se dentro da casa dela tem... Não adianta, irmão. Não adianta. A pessoa vai voltar 10 vezes na igreja, 10 vezes o demônio vai pegar ela, 10 vezes vai pôr a mão, não adianta. Enquanto ela não deixar a verdade entrar, ela está dando a legalidade para que o território de Satanás ele se ande ali. Agora pensa, um lugar onde a idolatria reinava, onde Satanás reinava, com os ídolos. Porque o Espírito Santo tem ciúmes, Deus tem ciúme, nós somos filhos dele. E quando o inimigo nos engana, nos cega para a idolatria, isso traz ciúmes ao coração de Deus. Mas não é o ciúmes meu e seu, é o ciúme que Deus ama, que não quer ver você perdido, no engano, na cegueira. Então Pérgamo aqui, irmãos, era um território de Satanás. É a mesma coisa de nós abrir um ponto de pregação do lado de duas biqueiras, sim ou não? Sim ou não? É a mesma coisa, irmão. Nós vamos estar o quê? Nós vamos estar guerreando aonde o inimigo tem o quê? O território dele formado. Aonde o inimigo ali tem cegado as vidas. Aí pensa, você monta um lugar
ser a luta ali naquele lugar. Porque era onde o inimigo está o quê? Com o seu território montado. Agora pensa a igreja de Pérgamo, a igrejinha de Pérgamo, irmão do céu, em meio a tudo isso aí. Agora pensa, você morou para pensar isso aqui, irmão? Agora pensa, essa igrejinha aí, no meio de tudo isso, o que eles passaram, as mortes que foram feitas ali, os mártires que foram martirizados ali. Agora você pensa, o que está acontecendo na Nigéria? O que está acontecendo ali na Nigéria, irmão? Para quem está acompanhando. Irmão, eles estão abrindo um buraco e estão jogando as crianças vivas. Para que as famílias que conheceram a Cristo neguem a palavra. E eles não têm negado. Mães são enterradas com 3, 4 filhos dentro do buraco, mas com a mão levantada, dizendo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo é a salvação. Meu irmão, nós adoramos a Deus no paraíso. Nós servimos a Deus no paraíso. Nós somos privilegiados em morar no Brasil. Porque nós não temos oposição nenhuma para adorar. A maior oposição para adorar a Deus, quem vive no Brasil, sabe qual é? A carne. A maior oposição para servir a Deus no Brasil é a nossa própria carne. Porque não temos perseguição de morte, não temos perseguição de ser preso. Se você quiser sair depois do culto aqui, sei lá para o metrô, abrir a Bíblia e dizer: irmão, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, ninguém vai te prender, ninguém vai te matar por causa disso. Mesmo assim, Cristo ele faz um elogio. Isso aqui é maravilhoso. Alguns que permaneceram fiéis à sua palavra e não negaram a fé em meio à perseguição e à idolatria. Em meio a tudo isso, ainda tinha alguns ali, meus irmãos, preste atenção nisso aqui, que morreram pela palavra de Deus, que foram fiéis à palavra de Deus, que suportaram. E você está pensando que a morte nesse tempo aqui era a morte rápida? Eles faziam de tudo, minhas irmãs, para que negassem o nome de Jesus Cristo. Então a morte nesse tempo aqui é em meio à tortura. A morte nesse tempo aqui é em meio ao escracho da morte que eles faziam, irmão. Eles não pegavam e decepavam a cabeça. Eles não pegavam e enfiavam a espada. Não. Eles torturavam. Eles torturavam. Mas Jesus, mesmo assim, ele faz um elogio a alguns, irmãos, que ali foram fiéis à palavra. E um desses, o próprio Cristo dá testemunho dentro da palavra. Aleluia. Obrigado, mano. Está conectado. Agora, para Jesus falar que uma pessoa é fiel testemunha dele, Jesus diz: Antipas, minha testemunha fiel. Não é à toa que Cristo chama este homem de minha testemunha fiel. Ele era um dos líderes que foi morto, colocado dentro de um boi de bronze. Ô irmão, para aí, imagina aí comigo. Você deve estar pensando: como é que ele foi colocado dentro desse boi aí? Esse boi ele abria, sabe como se fosse uma porta assim? Ele abria. E aí, depois de muita tortura, eles faziam o quê? Eles acendiam essa fogueira embaixo desse boi de bronze e eles esquentavam, jogavam água lá dentro, não para sufocar, mas eles jogavam água e ali, quando a água estava acabando, irmão Fernando, quando o fogo estava acabando, eles colocavam mais lenha. E ali ouviam os gritos de quem estava dentro deste boi de bronze. Morreu cozido, mas não negou a fé em Jesus Cristo, irmão. E tem mais. Os eruditos, os estudiosos dizem que antes de jogar dentro deste boi, eles colocavam uma máscara
pessoa, além de ser queimado vivo, tivesse a dificuldade da respiração. E Jesus olha para esse homem e diz: olha, este homem, Antipas, um dos líderes da igreja, é minha testemunha fiel. Ah, irmão, quem será que pregou para Antipas? Quem será que ensinou Antipas? Quem será que deu raiz para este homem? Quem nem isso aí, como Deus me usou no estudo passado, tem gente que está negando por menos. Agora o homem se levava isso, e ele dizia: eu não nego, porque o meu Senhor é meu Salvador. Aleluias. Irmãos, passa para mim aí, Barão, por gentileza. Pérgamo era conhecido por este altar aí. Este altar é dedicado a Zeus, o deus pagão. E esse altar hoje não se encontra mais em Pérgamo. Eles tiraram esse altar aqui e levaram para a capital da Alemanha, para Berlim. Agora me pergunta como é que eles levaram, que esse altar aí é o original que estava lá. E eu pesquisei, eu li, e muitos estudiosos dizem que esse altar foi levado para Berlim. Esse é o altar de Pérgamo, ou seja, o altar de Zeus. E hoje esse altar é idolatrado na Alemanha. É lugar de, como é que se diz? Museu, né? Onde as pessoas vão, tiram foto, idolatra, adora. Muitos ainda. Pode passar, Mara. Ah, isso aqui é maravilhoso. Havia um santuário a Esculápio, o deus pagão da cura, da medicina, que carregava uma serpente, o símbolo do próprio Satanás. Essa imagem aqui te vai lembrar de alguma coisa? A da direita aqui, essa imagem está em todas as ambulâncias. Essa imagem está no jaleco, né? Você vê que o deus pagão ali, Antipas, ele carregava essa serpente nessa estaca, né? Ele carregava essa serpente que simbolizava o quê? O próprio Satanás. E aí foi passando de geração em geração, e ainda essa imagem, ela ainda perpetua ainda nos dias de hoje. Agora quando você vê uma ambulância, quando você vê o jaleco, você já vai olhar e vai falar assim: Senhor, ainda que eu estou usando, ainda que eu estou fazendo, meu Senhor, eu sei que eu sou o Senhor. Mas isso aqui é só para o conhecimento da igreja, só para você entender que é interessante quando você estuda acerca dessas coisas, irmão. Aleluias. A igreja de Jesus Cristo, irmãos, a igreja de Jesus Cristo também, nos dias de hoje, isso aqui eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu achei interessante isso aqui, irmão. Hoje a igreja de Cristo também ela é estabelecida no território do inimigo, pois o mundo inteiro, diz João, jaz. Eu não sei, irmão, presta atenção nisso aqui. Deus ainda está no controle de tudo, sim ou não? Mas quem está regendo o mundo hoje? Se o mundo jaz no maligno, o mundo não é do maligno, mas o mundo está sendo influenciado, a maioria do mundo, por quem? Por Satanás. O mundo está sendo conduzido, a maioria, não estou falando o mundo todo, mas o mundo hoje já é no maligno. Quem disse isso não sou eu, é a própria palavra do Senhor Jesus, irmão. O mundo, infelizmente, está sendo conduzido pelo mal. Isso é forte, irmão. E nós, que somos a igreja de Cristo, temos que adquirir as armas espirituais para destruir as fortalezas do inimigo e conquistar os territórios que o inimigo tem tomado, irmão. Não podemos deixar se enganar, irmão. Não podemos deixar se levar pela influência. Quem mais está regendo o mundo hoje é o inimigo. E qual a estratégia que ele está usando? Governo. Qual a estratégia que ele está usando? Influência.
Isso, irmão, é uma estratégia do inimigo, irmão. Não influencia em nada na palavra, não influencia em nada em sair da presença do mal, das obras carnais. Pelo contrário, o que mais o nome influência tem feito é levar o povo à prostituição, levar o povo à mentira, levar o povo à cegueira. E o governo, quanto de pessoa aqui é enganado pelo governo no mundo, irmão? Toma um partido para ti e faz daquele o seu rei, o seu homem. Irmão, a igreja não é partido de A, a igreja não é partido de B, a igreja é do partido de Jesus Cristo. Porque se Deus quiser, Ele põe qualquer um para governar. Foi assim lá em Israel. Ele diz: eu ponho Nabucodonosor, ele é meu servo, eu vou pôr ele para governar. Então não há autoridade dada na terra para o homem. Mas nós não podemos deixar se influenciar, irmão, porque quem rege a nossa vida não é PT, não é PNB, não é não sei o que, é Jesus Cristo, é a palavra. Pode ser quem for, quem está lá no governo, pode ser quem for, quem está lá na presidência. Não vai pelo homem, vai pela a palavra, a espada que nos rege. Glórias. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer em 2 Coríntios 10, versículo 4. Eu vou ler aqui rapidinho, irmão. Paulo, ele vai mostrar que a igreja tem que se defender contra essa estratégia da autoridade. Porque querendo ou não, irmão, nós somos regidos pela lei, né, pastor? Querendo ou não, se nós não obedecemos a lei, nós andamos em transgressão. Mas quando a lei, ela começa a desvirtuar daquilo que a palavra tem nos ensinado, aí Paulo vai nos ensinar a combater isso. Aleluia. Aí Paulo vai nos ensinar. Aí Paulo vai escrever em 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia, ou seja, do nosso combate, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Olha só, para a destruição dessas fortalezas, destruindo os conselhos e de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Paulo está ensinando a igreja de Coríntios ali, falando que, olha, o homem, Deus permitiu governar, mas quando ele começar a impor coisas que contraria o ensinamento que eu tenho dado para vocês, não deixe, combate. E eu creio ainda, presbítero, que se nós estivermos vivos, vai chegar este dia de nós combater dentro da palavra e alguns serem perseguidos. Vai chegar neste dia, ainda só não aconteceu, porque Deus ainda tem levantado homens no plenário. Deus ainda tem colocado homens de Deus no Senado. Lembra quando veio aí uma onda com a cartilha nas escolas? Se não fosse os servos de Deus ali, para bater de frente, as crianças estavam sendo ensinadas a se prostituir, a ideologia de gênero, já estava tudo pronto, mas pela misericórdia, ainda tem gente que fala que política não tem nada a ver com Deus. Tem, irmão, a partir do momento que o povo entra ali para defender os princípios cristãos, tem tudo a ver. A partir do momento que eu exerço um cargo ali dentro para andar segundo a vontade do mundo, aí já não é mais de Deus. Então o apóstolo Paulo nos ensina a combater essas heresias, essas mentiras dentro da palavra de Deus, quando o inimigo quiser nos impor essas falsas doutrinas. Passa para mim, varão, por gentileza. Agora vem o que? A repreensão.
A repreensão de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Dois problemas sérios que o pastor leu aqui no texto. Quais eram esses dois problemas? O primeiro era a doutrina de Balaão, que entrou dentro da igreja. E a segunda, a doutrina dos nicolaítas. Porque o inimigo é sujo. O que é essa doutrina de Balaão? Eu resumi, tá, irmão? Porque senão é muita coisa. Que mistura a idolatria com a imoralidade sexual. Essa era a doutrina. Se você for abrir em Números 22, 25, do verso 31 ao 16, você vai ver lá, irmão. É forte esse negócio. Eu comecei a ler isso, meu irmão. Eu comecei a ver essa doutrina de Balaão. É uma estratégia terrível. Por quê? Balaão foi contratado por Balaque para quê? Para amaldiçoar. Sim ou não? Aí Balaque vai lá, Balaão vai lá e tenta amaldiçoar. Aí não consegue. Aí tenta amaldiçoar de novo. Não consegue. Aí vai amaldiçoar de novo. Aí não consegue. Eu falo, como pode eu amaldiçoar um povo que já foi abençoado por Deus? Ô irmão, eu comecei a estudar sobre Balaão, irmão. Balaão foi um profeta. E, irmão, isso aqui é forte. Segundo alguns estudiosos, Balaão nunca errou uma profecia. Isso aqui é para você estudar depois. Nunca errou uma profecia. Mas o que se faz ser um homem de Deus profeta? As profecias que ele entrega na igreja ou é a sua conduta fora dela? Porque dom não salva. O dom não fala que você é homem ou mulher de Deus. O dom é para a edificação da igreja. Mas o que faz é, por que Eliseu, sem fazer nenhum milagre, ele passava e alguém falava, aí vai o homem de Deus. É por causa do quê? Que ele fazia descer fogo, que ele fazia ressuscitar, que ele fazia... Não. Era por causa da sua conduta, onde ele andava. E o que faz é você ser homem e mulher de Deus, sim, Deus tem que nos usar para a edificação da igreja, mas é o testemunho que nós damos fora daqui. Balaão era um profeta, mas foi contratado para amaldiçoar. Como que um homem cheio da revelação de Deus, ele cai nessa? Porque o inimigo conhece dentro do coração. E ele diz, eu não posso amaldiçoar. Uma tentativa para corromper, não externamente, mas internamente. Balaão, vendo que ele não podia amaldiçoar, o que ele faz? Ele dá um conselho a Balaque. Ele fala assim, amaldiçoar não dá. Vou falar. Amaldiçoar não dá. Mas se você pegar algumas mulheres medianitas, sensual, eu vou falar, e levar até os filhos de Israel, eles caem facinho. Ou seja, o inimigo conhece o coração do povo também. Então ele não podendo amaldiçoar, ele dá o quê? Um conselho. E aí, esse conselho Balaque toma. E as mulheres, as sensuais, elas começam o quê? A persuadir ao povo na idolatria e na prostituição. É aí que pegou o povo de Deus. Aí que pegou os chamados israelitas do Senhor. Então, irmão, a doutrina de Balaão, ela estava entrando na igreja. Foi dito aqui, há uns estudos atrás. Irmão, roupa não prega e roupa não fala, mas demonstra o seu caráter. Glória a Deus, aleluia. Roupa não prega, roupa não fala, mas demonstra a minha conduta como homem e mulher de Deus. E sabe o que tem mais entrado dentro das igrejas? É a sensualidade disfarçada do não tem nada a ver. Fazendo muitos pecarem, fazendo muitos caírem.
Essa é a doutrina de Balaão que tem entrado muito dentro das igrejas. Mas nós, como servas do Senhor Jesus, nós sabemos que não podemos se deixar levar, e sim combater. Eu sei que quando a espada entra, ela dói, quando ela sai, ela machuca, mas é para a edificação da igreja. E não podemos tolerar, eu vou falar, irmão, não podemos tolerar essa prostituição disfarçada. Ô irmão, tem que se arrumar assim, a mulher tem que andar bonita assim, cheirosa assim, vestida bem assim, e assim para os homens também, quer andar com a calça apertada, mostrando o peito, fisiculturista no altar de Deus, não rola. Essa doutrina tem que ser combatida, irmão. É doutrina de Balaão. Roupa não prega, mas mostra o caráter do servo do Senhor. Moças que vêm assistir o culto com a saia acima do joelho, coloca o pano. Ei, tem gente aqui olhando para nada da igreja. Essa doutrina tem que ser combatida, irmão. A espada dói, mas quando sai, ela edifica. Doutrina de Balaão, irmão, isso é doutrina, sensualidade. Está fazendo muitos pecados. O homem é a mesma coisa, irmão. Homem apertadinho, homem que faz a barra da calça, fica apertado aqui, ó, para mostrar os cortes da perna, está fazendo musculação. Cuidar do corpo é de Deus, irmão, mas para a saúde, não para ser visto, para chamar a atenção. Oh, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Qual era a outra doutrina que entrava? A doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas. O que era a doutrina dos nicolaítas? A que provocava uma liberalidade moral e uma tolerância com as práticas pagãs, misturada entre o evangelho e o mundo. Misturada. Uma prática pagã, irmão. Eu vou falar. Deus me pegou esses dias. Sabe o que é? Começa, sabe como? Começa com o sertanejo gospel. Vou falar. Me guarda, Jesus. Começa com o pagode gospel. É doutrina de Nicolaitas, irmão. Está transitando com o mundo. Não tem esse, irmão. Esse dia eu me peguei lá ouvindo um negócio lá. Jesus falou: a espada vai ser primeiro em ti. E eu estudando isso aqui, Jesus falou: toma, receba para ela ser. Transitando, irmão, com o mundo. Isso não pode. Essa doutrina não é de Deus, irmão. A Bíblia diz assim, ó, de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água, salgada e doce. Não pode. Ou nós entramos e mergulhamos para ser diferente, para ser o sal da terra, para ser a luz do mundo, ou então nós não podemos entrar, transitar nessa doutrina aqui, irmão. Crente que joga futebol, é pecado jogar futebol? Pode responder. Se você for errado, você vai acertar agora. É errado? Não é. Mas vamos lá, tem os porém. O que mais acontece depois do futebol? Pagode, bebida, samba, palavrão na hora do jogo. Se o irmão me dá uma entrada, eu não vou falar que Jesus é mesmo. Tá santo demais. O cara dá um chute em ti. O cara quer lá machucar a tua perna. Você vai falar: vamos fazer oração aqui, irmão, de Jesus. Sabe por que eu deixei de jogar? Estou falando para você deixar de jogar, não, irmão. O Espírito Santo me cobrou e disse: enquanto você estiver transitando e a ira acender dentro de você por causa do jogo, você não está fazendo a diferença. Eu falei: opa, está falando comigo. Então, se você pratica, se você faz uma análise aí. Será que quando eu estou ali exercendo, eu estou glorificando o nome do Senhor nos momentos de adversidade? Ou eu estou mostrando as mesmas atitudes do mundo? Doeu, vai dar certo. Forte, varão. Vou terminar aqui, olha só. Passa aí, varão. Irmão, a ordenança de Jesus, pode passar, por favor.
pouquinho. Para encerrar, volta. Eu acho que não entrou aí não. Mas eu vou falar aqui. A ordenança de Jesus à igreja foi qual? Arrependei-vos. Arrependei-vos. A igreja deveria corrigir os erros e confrontar os falsos ensinos e se santificar. Senão eles lutariam contra a espada. Ou seja, juízo pela palavra. O problema não era a perseguição que vinha de fora, mas era a corrupção que já estava dentro. Por quê? Eu não consegui amaldiçoar lá fora, então eu vou trazer para dentro. Ô irmão, o inimigo não tem tirado mais ninguém de dentro da igreja, ele está matando dentro. A estratégia dele é trazer a doutrina de Balaão, é trazer a doutrina dos Nicolaítas e dizer: olha, irmão, Deus sabe, continua assim. Ele te entende, irmão, não precisa se esforçar não para ser diferente, Deus sabe. Essa é a doutrina dos Nicolaítas. Continua assim: ah, irmão, seu namorado que você está afim, ele não vai para a igreja? Fique em paz, Deus vai converter ele, é mais provável ele te levar para fora. Ou corrige, ou então você vai confrontar com a espada. Porque a espada de Deus é a correção, irmão. Se tem alguém aqui paquerando alguém que está com jugo desigual, Jesus está falando: espada em você. Jugo desigual não faz parte da minha vida. Ou anda na mesma comunhão. Sabe o que eu ouvi um pregador dizer esses dias? Irmão, se a mulher está conhecendo um homem que está no mundo, irmão, você tem que orar, porque quem sabe ela converte ele para a igreja. Doutrina dos Nicolaítas, Balaão dentro da igreja, pastor renomado. Sabe o que o pastor disse no público? Que eu fiquei chocado? É só fazer assim, irmão, para ganhar ele. Um dia você vai na macumba, se ele for na macumba. Um dia você traz ele para a igreja. Eu ouvi isso, um pastor renomado, pregando isso, irmão. Doutrina de Balaão, Nicolaíta. Jesus disse: ou você se arrepende, ou então você vai se confrontar com a minha espada. E a espada de Deus dói, irmão. Aleluias. 17. E feito isso, recebendo a doutrina, está encerrando, irmão, só falta 17. Fazendo isso, recebendo a repreensão, recebendo a correção do Senhor, quando nós aceitamos, quando nós fazemos isso, a igreja que permanece fiel desfrutará das promessas feitas pelo próprio Jesus Cristo aos que vencerem. Aleluia! Dói, mas dá certo. Aos que vencerem. A igreja de pé, como ele está falando, recebe a minha palavra, recebe a minha correção, recebe a minha espada, se arrepende-te, porque eu tenho promessa para ti. Aleluia! Eu separei aqui só 2 promessas, aí nós encerramos, que está na Bíblia, que está aí, que ele escreveu, Jesus escreveu. Jesus disse assim, ó, olha que interessante: ao que vencer, eu darei para eles um maná que está escondido. O que é esse maná escondido, Vasco? Esse maná escondido significa provisão do céu. Aleluia. Se quiser receber, você recebe. Amém. Sustentabilidade espiritual. Aleluia. Comunhão íntima com Ele e recompensa eterna. Esse é o maná que está escondido para aqueles que receberam a palavra, para aqueles que aceitaram a palavra. A igreja de Pérgamo que aceitasse a palavra, ele diz: tem recompensa, tem comunhão, tem sustento, tem provisão divina. E aí, para encerrar, ele diz: uma pedra branca com um novo nome. Aleluia. O que Deus está oferecendo não está aqui. Poderoso. É por isso que nós é louco. Nós somos loucos espiritual, irmão. Bem-aventurado aqueles que não confiam, mas creram. Somos nós, Maria. Olha só, para encerrar.
acesso para muitas vitórias. Essa pedra branca que era entregue. Absolvido, você foi absolvido, irmão. Eu entendi que você se arrependeu. Agora tome a tua recompensa. Agora Jesus vai falar assim: olha, recebe agora um novo nome. Meu Deus. E esse novo nome que Jesus diz à igreja de Pérgamo, aos que se arrepender, aos que não se contaminar, Jesus está dizendo: olha, eu vou revelar nessa pedra a minha intimidade, eu vou te dar uma nova identidade. É promessa de aceitação, significa vida eterna, revelação profunda com Jesus Cristo. Essa pedra branca que Jesus disse que daria à igreja que não se corrompesse, que não participasse dessas doutrinas, seríamos recompensados. Aleluia, Jesus. Nessa pedra. Poderoso. Conclusão em paz, por favor. Para concluir, irmão, a igreja está em território do inimigo, mas não pertence a ele. Mesmo em ambiente onde o inimigo está operando, é possível manter a fidelidade em Jesus Cristo. Sabe quem fez isso? Ananias, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da Babilônia, mas eles não se corromperam com os costumes babilônicos. Pelo contrário, assim como Antipas, muitos outros irmãos na fé, podemos permanecer fiel para receber a promessa de Jesus Cristo. Então que nessa noite nós podemos tirar a lição da igreja de Pérgamo, que e mesmo que a gente esteja habitando onde o inimigo está operando, se nós permanecermos fiéis, nós iremos influenciar não, porque esse nome está repreendido, nós iremos o que? Convencer, mediante o Espírito Santo, ao inimigo querendo me pegar nas minhas palavras, mas ele está repreendido. Sai, Satanás! É assim, ele está ligado, irmão. Sai, sério. É assim, irmão. Nós iremos o que? Mediante a palavra de Jesus, direcionar a palavra certa, o povo no caminho da salvação. Amém, meus irmãos? Você possa receber essa palavra em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Durma com esse barulho aí. E eu virei contra ti com uma espada de dois fios, espada de gume. Meu Deus. Então, graças a Deus, né? Quando eu ouço o pastor falando, a gente fica aliviado, né, meu irmão? Agora sou o pastor Silas, povo da glória. Mas que Deus abençoe o pastor Eric, em nome de Jesus. Meus irmãos, assim vamos permanecer firme e constante, tá bom? Vamos permanecer firme.